Maravilha! Mais uma vez, com a graça de Deus, podemos compartilhar uma porção da palavra tão esclarecedora que tanto nos dá direção e clareza para a nossa vida. Hoje quero falar sobre uma palavra que certamente não é muito conhecida, caris. Mas se eu falar carisma, já é uma palavra mais conhecida. Se falar de pessoas carismáticas, também é uma palavra conhecida. Então, caris é a palavra raiz de carisma e de carismático. Caris é traduzida no nosso idioma, do grego para o português, como graça, favor, mercê, benevolência, perdão, indulto, indulgência. E recentemente nós temos tomado conhecimento de pessoas que recebem a graça governamental para aquelas saídas de feriados especiais. Recentemente um outro caso político de uma pessoa que recebeu a graça presidencial ou indulto quanto a uma situação considerada criminosa. E a graça de Deus tem uma certa semelhança. Deus olha para nós de uma forma diferente da lei terrena. Olha com olhos de amor. Graça é uma questão assim bastante interessante na humanidade, na sociedade humana. Em todas as crenças, nós vemos que a graça está ligada a poderes sobrenaturais. O ser humano busca auxílio sobrenatural, de uma forma ou de outra. Para nós, os cristãos, a graça é a participação do homem na vida divina. No tempo do paraíso, a graça era plena. O ser humano tinha perfeita comunhão com Deus. A graça era absoluta. Com o pecado, veio a lei. Durante esse tempo de lei, que se chama Velho Testamento, Deus fazia pactos, fazia alianças com as pessoas para assim poder conceder graça. Porque diante de Deus, toda a humanidade se tornou pecadora, se tornou condenável por seus atos de rebeldia. Mas Deus, sendo Pai amoroso, sempre quis achar um jeito de conceder indulto, de conceder graça para nós. Ele usou de muitos recursos durante todo o Velho Testamento, até que chegou um ponto que ele quis dar um ponto final para a graça ficar permanentemente aberta através de um único ato de justiça. Mandou seu Filho Jesus morrer em nosso lugar. E assim abriu-se o tempo da graça, iniciou-se o tempo da graça. E nós temos à nossa disposição a graça de Deus. Disposição sempre. Basta procurarmos. Existem algumas definições onde as pessoas chamam de graça favor imerecido. Eu discordo um pouco desta definição, porque em Cristo nós nos tornamos merecedores da graça. Cristo pagou o preço. A graça está disponível. Depende de nós querermos receber a graça. O favor foi derramado de uma única vez, através do Senhor Jesus. Então, todos nós temos direito a essa graça, essa abundante graça de Deus. Basta querermos receber a graça. Não adianta nós termos uma mesa farta em casa e nós nos assentarmos a essa mesa e não nos fartarmos do que tem na mesa, do que está servido. Assim é a graça. A graça é abundante para nós e nós precisamos nos assentarmos à mesa da comunhão santa e nos fartarmos da graça de Deus, ouvindo os conselhos de Deus
para que os favores de Deus sejam derramados sobre nós, andando conforme a palavra de Deus, para que sejamos de fato aqueles que recebem a graça de Deus. Então, graça é um dom sobrenatural concedido por Deus como canal de salvação, como meio de salvação. João 1, 16 e 17, nós temos, entre muitos textos, entre centenas de citações à graça, nós temos esse texto, João 1, 16 e 17, que fala com muita clareza sobre graça. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Eu gostei muito desta pequena porção porque ela separa a lei da velha aliança, do Velho Testamento, e a graça da nova aliança concedida por meio do Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos recebido da sua plenitude, da plenitude de Deus, de graça sobre graça. Alguém poderia dizer, mas eu não sei o que é a graça de Deus. Engano seu, se alguém pensa assim. Hoje, por exemplo, aqui está um dia lindo, ensolarado. Isso é graça de Deus. Chuva é graça de Deus. Frio, calor é graça de Deus. Saúde é graça de Deus. Claro que a graça de Deus, como meio de salvação, é muito mais abrangente. Eu preciso buscar o entendimento disso pela Bíblia, a palavra de Deus. Mas a graça é comum a todos nós. A graça do dia a dia. Agora, a graça especial em Cristo Jesus, nós precisamos buscar. Precisamos entender de forma inteligente e andarmos nos caminhos que nos fazem aproximar do Pai, para que estejamos recebendo a graça de Deus, para que estejamos sendo assim pessoas com carisma, com dons que agradam ao Senhor. E assim nós sermos, dentro desse princípio da graça, de caris, sermos carismáticos. A pessoa carismática é aquela que tem autoridade, capacidade para ganhar a confiança das pessoas e convencê-las a respeito de coisas explicadas inteligentemente. Então, caris é para nós. A graça é para nós, para toda a humanidade. Não importa o que você já fez, não importa o tipo de vida que você já levou ou está levando. Importa que você queira receber a graça de Deus em Cristo Jesus. Isto é o que importa. Então, nós estamos no tempo da graça. E estamos na condição de recebermos graça sobre graça por meio do Senhor Jesus. Então nós precisamos só prestar atenção no que o Senhor fala para nós através dos seus servos, através da Bíblia, a palavra de Deus. No Velho Testamento, o salmista diz assim, Salmo 84:11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Essa condição de Deus é perpétua. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega a quem? Aos que andam retamente. É tão fácil andarmos retamente. Basta seguirmos os caminhos retos indicados pelo Senhor através da sua palavra, a Bíblia. E a graça e a glória é derramada sobre nós, para a glória daquele que nos dá graça e glória e vitória em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:10, ele também afirma, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu,
mas a graça de Deus comigo. Pela graça de Deus sou o que sou. Até mesmo você que ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador, pela graça de Deus você existe. Pela graça de Deus nós existimos. Pela graça de Deus somos o que somos. Mas existem vitórias muito maiores, pela graça de Deus, nos aguardando. Existem riquezas muito maiores, pela graça de Deus, esperando por nós. Pela graça de Deus, concedida a cada um de nós, nada é vão na nossa vida, nada é inútil na nossa vida. Pelo contrário, quando reconhecemos a graça de Deus, nós trabalhamos muito. E mais do que muitas outras pessoas, muitas vezes. Mas vamos ser humildes, vamos prestar atenção na orientação do apóstolo Paulo. Todavia não eu, mas a graça de Deus que operou em mim, a graça de Deus comigo. Então, não há poder nenhum no ser humano, mas o poder se revela pela graça de Deus em nós. Isso é maravilhoso. Então a graça de Deus não é para pessoas especiais diante de Deus. É Deus que tem graça especial para todas as pessoas, independente daquilo que cada um pense de si ou dos outros. Deus tem graça, e mais graça para cada um de nós. Não precisamos ficar aí vivendo uma vida tímida, uma vida miserável espiritualmente, se nós temos tão grandes bênçãos à nossa disposição. Caris. Não se esqueça dessa palavra grega, dá origem a duas palavras no nosso idioma que são quase iguais: carisma e carismático. Tudo relativo à graça de Deus. Claro que tem pessoas que usam essas duas palavras em sentidos místicos, mas aqui eu estou explicando no sentido bíblico, no sentido da palavra de Deus. Então, mais uma vez eu te convido para refletir sobre essa palavra na sua casa, com a sua família, com seus parentes, com seus amigos. Te convido para inscrever-se, para que esteja convidando outras pessoas para que se inscrevam também no nosso canal, no canal que é do Senhor, para a divulgação da palavra. Examinem tudo que está no canal, tudo que está na página familiaabençoada.org.br. Examine e compartilhe os links, que a riqueza é para todos nós. Aquilo que você compartilha, você com isso estará fazendo a mesma obra que eu faço. A mesma obra missionária, a mesma obra pregadora, a mesma obra apostólica. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada e cada um queira receber graça sobre graça, que traz cura, que traz libertação, que traz novidade de vida, que traz restauração completa para cada vida, para cada família, para o povo brasileiro, para o povo que se chama povo de Deus. Em nome de Jesus, receba esta bênção. Em nome de Jesus, que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, na nossa vida e através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.